Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e o tema de hoje não tem tanto a ver com música em si. Nesse caso aqui tá mais pra dança, que até tem ligação com música, mas não especificamente nessa situação que eu vou contar. Isso porque a gente vai falar justamente de pessoas dançando sem música. Afinal, você já ouviu falar em uma epidemia de dança que aconteceu lá nos anos 1500 na Europa, que por 4 meses pode ter feito centenas de pessoas dançarem até morrer, com pessoas associando isso à possessão com o diabo e a presságios, mas que até hoje ninguém sabe aí o que causou, podendo ser desde fungo até estresse. Com essa história aí aparecendo inclusive em textos e imagens da época, com isso tudo sendo reportado. Sem contar que até hoje ele se trata aí de um evento bastante referenciado na cultura pop. Caso não conheça a história ou quer saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, eu sei que parece uma história bizarra, tá? Mas ela de fato aconteceu. Tudo começou no ano de 1518 na cidade de Estrasburgo, na França, quando uma mulher chamada Frotrofeia foi até uma praça na cidade e simplesmente começou a dançar. Só isso mesmo, ela estava no meio de todo mundo dançando sem música. No começo ali as pessoas que passavam pelo local não davam tanta atenção, até aplaudiam e incentivavam que ela continuasse dançando. Porém começaram a estranhar quando notaram ali que os dias iam passando e ela continuava na praça dançando sem música. Tudo isso sem parar para comer ou descansar. Com ela então ficando dessa forma por uma semana mais ou menos. Em algum momento ela até teria desmaiado ali por conta das dores e exaustão, mas assim que acordou já se levantou para voltar a dançar lá na praça. Mas essa história piora, já que esse comportamento dela começou a se espalhar para outras pessoas da população. Depois dessa semana aí que ela tinha começado a dançar, cerca de 30 pessoas já estavam junto com ela também dançando sem música no mesmo lugar. Com algumas pessoas dizendo que esse número aí de pessoas dançando chegou até a 400 pessoas com o passar do tempo. E mesmo vendo pessoas caindo e morrendo até ao seu lado, um jornal lá da época indicava que morria cerca de 15 pessoas por dia por conta desse surto de dança, elas continuavam a dançar e dançar sem parar, mesmo com dores ali e os pés todos machucados. E bem nessa situação, é claro que autoridades ali, tanto políticas como religiosas, tentaram tomar medidas para que isso tudo parasse. E uma das coisas que eles acharam que poderia ser uma solução foi incentivar que essas pessoas dançassem ainda mais. Meio que tentar fazer as pessoas dançarem cada vez mais ao ponto delas não aguentarem mais dançar. E assim elas parariam. Assim eles fizeram ali como se fossem salas especiais para que essas pessoas ficassem dançando e levaram elas até esse local. Além disso, músicos passaram a tocar para elas ali enquanto elas dançavam e dançarinos profissionais tentavam ajudar. Acho que ensinando passos ali ou talvez alguma forma deles dançarem sem se machucar tanto. Porém, ao invés disso fazer com que as pessoas parassem de dançar, isso na verdade fez com que cada vez mais gente fosse afetada por esse surto. E então fosse para esse mesmo local ficar dançando sem parar. Com isso, é claro que também passaram a atribuir isso aí a uma espécie de castigo divino, uma peste ou uma possessão demoníaca, qualquer coisa do tipo mesmo. Ainda mais que se considerava aí que isso poderia fazer parte de um todo ali, de um momento de castigo que a sociedade mesmo estava vivendo. Afinal, nessa mesma época, um pouco antes, se viu no céu ali uma estrela cadente passando, que foi considerada como uma espécie de presságio, já que pouco tempo depois dela ter passado, choveu muito e os campos ali de agricultura acabaram alagando, o que fez com que muita gente enfrentasse a fome por conta da falta de comida. Sem contar que nesse momento eles ainda sofreram com outras questões climáticas além da chuva, já que teve ali um frio extremo sendo seguido de uma onda de calor infernal. Então tudo isso, juntando aí com esse surto de dança, fez com que as pessoas levassem isso ali para um lado mais religioso. O que fez ali com que parte da população passasse a fazer procissões e missas. Líderes religiosos ali tentavam intervir, tudo isso para tentar fazer as pessoas pararem de dançar até a morte. Com alguns escritores ali da época relatando que pessoas que estavam sofrendo aí desse surto de dança estavam sendo levados pela igreja para o santuário de São Vito, onde eles recebiam ali pequenas cruzes e sapatos vermelhos que eram borrifados com água benta e pintados ali na sola com pequenas cruzes. Tudo isso a fim de que as pessoas fossem curadas desse mal aí. Mas, aparentemente, nada disso adiantou. Mas, pessoal, pra gente continuar essa história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder já a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro. E se por acaso aparecer aí pra você a opção de hypar, que ajuda a divulgar o vídeo, beleza?
Bom, infelizmente aí nenhuma dessas medidas tomadas, tanto pelos políticos como pelos religiosos, foi o suficiente aí para fazer com que as pessoas parassem de dançar. Com o número de pessoas sofrendo com esse mal, na verdade, aumentando cada vez mais. Inclusive aparecendo relatos de que o mesmo estava acontecendo até em outras cidades da Europa, como outras regiões da própria França ou até de outros países, como o da Alemanha. E por cerca de 4 meses esse surto continuou acontecendo, principalmente na cidade de Estrasburgo, lá na França, que foi onde teoricamente aí tudo isso começou, né, como eu disse. Até que da mesma forma como tudo aí se deu início, ela também acabou. O surto se acabou do nada. Ela simplesmente parou, as pessoas pararam de dançar e retornaram à sua vida normal. As que estavam vivas, pelo menos, né? Sem ninguém ter entendido nada do que estava acontecendo e também o motivo de tudo isso ter parado. Isso fez com que muita gente passasse a estudar aí esse ocorrido, né, tanto lá na época como nos séculos seguintes, gerando o termo coreomania, né, que é a forma aí que esse acontecimento acabou ficando conhecido. E muito se discutiu aí se isso se tratou de uma doença biológica, ou psicológica ou de um fenômeno social, né? E até hoje, na verdade, não se sabe ao certo. Na época, um médico chamado Paracelso, que é uma figura conhecida, né, foi um desses que estudou aí esse evento. Ele estava vivo, tá, enquanto tudo isso estava acontecendo. E já não considerava aí que esse evento tinha uma ligação divina, qualquer coisa do tipo, não. Ele acreditava ali que as pessoas estavam sofrendo de sangue aquecido, sangue quente mesmo, que de alguma forma aí causava esses movimentos frenéticos e incontroláveis nas pessoas, provocando até ali uma sensação de cócegas e tudo mais, que era o que fazia então as pessoas ficarem dançando. Porém, com o passar do tempo, outras hipóteses foram sendo criadas, né? Uma delas, e que já é bem mais atual, tá, foi considerada ali até por bastante tempo, é que essas pessoas estavam sofrendo com uma intoxicação alimentar, com algumas pessoas acreditando que essas pessoas aí teriam ingerido ali um fungo chamado ergote, sei lá, que é tóxico e tem um efeito psicoativo ali, causando alucinações até, e que é comum de aparecer em grãos ali feitos para fazer pães, né, como o centeio, por exemplo. Esse fungo, inclusive, é de onde originalmente ali o LSD foi sintetizado. Já o John Wheeler, que meio que virou ali um especialista sobre o assunto, né, inclusive até lançou um livro sobre isso em 2008, livro esse tem um nome enorme, tá, eu não vou lembrar de falar inteiro, mas ele vai estar aqui na tela, já descarta aí essa possibilidade e levanta uma outra hipótese, que é bastante aceita hoje em dia, tá, talvez a mais aceita, que é a de que, na verdade, isso se tratou de um surto coletivo, um contágio cultural, uma epidemia psíquica, muito causada por conta do estresse. Vocês lembram que eu disse ali que a população nesse momento aí vinha sofrendo bastante com a fome, né, e também muito com o frio e o calor sendo seguido um do outro? Pois é, como vocês devem imaginar, as pessoas que mais sofreram aí com essas situações foram os mais pobres, que coincidentemente ou não, também era a mesma população que sofreu com essa epidemia de dança. O autor defende então, né, que esse alto nível de estresse psicológico pode ter causado esse comportamento, que começou ali com uma única pessoa, mas que quando outras que estavam aí nesse mesmo nível de estresse via uma pessoa sofrendo com essa doença da dança, começavam a sentir ali o mesmo, então também começavam a dançar. E quanto mais pessoas estavam ali dançando, elas atraíam ainda mais outras pessoas que também passavam por esses altos níveis de estresse. E por isso que meio que dava aí essa impressão de epidemia, então, de ser algo transmissível. E também seria meio que por esse motivo que esse surto simplesmente parou do nada, né? Já que quando uma pessoa que estava ali dançando via outra se curando, ela também se curava, entendeu? E a um influenciando o outro ali dentro de tudo. Com as notícias ali do que estava acontecendo então na cidade se espalhando também para outras regiões e outras cidades, fazendo então com que pessoas nessa mesma situação acabassem passando aí por esse mesmo surto em outros lugares. É doideira, né? E aqui vale dizer, tá, que apesar de ter aí muitos registros dessa epidemia de dança, com documentos históricos ali como notas de médicos, poemas, sermões religiosos, histórias locais e regionais, e até mesmo notas emitidas ali pelo conselho da cidade de Estrasburgo, dizendo aí que pessoas estavam simplesmente dançando ali sem parar e sem motivo aparente, e que tudo isso começou com uma única mulher, algumas informações dessa história divergem aí dependendo das fontes. Então não tem como ter ali certeza de tudo mesmo como aconteceu, tá? Uma delas é se de fato a mulher que começou tudo é essa Protrofeia, né, como eu disse lá no começo do vídeo. Outras fontes indicam outros nomes, tá? Sem contar o número de pessoas afetadas, tá? Que alguns lugares mencionam aí o número até de 400 pessoas, mas outros falam em 50, tá? Então provavelmente é algo aí entre esses dois números, né? O que é
uma diferença grande entre os dois, né, sinceramente. Por último, a questão das mortes aí também causa alguma controvérsia ali. Como eu disse, um jornal da época falava em 15 mortes por dia. Porém, em nenhum outro lugar aí falava a quantidade de pessoas que estavam morrendo ou se sequer teve de fato alguma morte. Então é outra coisa que a gente não tem ali como ter certeza, tá? Nunca encontraram ali uma fonte confiável de fato sobre tudo isso ou uma outra que confirmasse essa informação, enfim. Mas a verdade é que depois disso tudo, esse evento aí, né, foi diversas vezes referenciado na cultura pop. Um deles é do famoso conto aí, Os Sapatinhos Vermelhos, né, escrito pelo Hans Christian Andersen lá em 1845, que foi inspirado lá nos sapatos vermelhos, né, que eu falei que a igreja estava dando aí para essas pessoas que estavam sofrendo com esse surto de dança. Já que a história aí do conto, né, fala ali de sapatos vermelhos amaldiçoados que fazia com que a pessoa que vestisse ele dançasse sem parar. Então a história é claramente inspirada nesse evento aí, né? Sem contar que ao longo dos anos foram sendo criadas peças teatrais e de dança também, contando sempre essa história ou alguma versão dela, enfim. Muitas vezes se inspirando nela para contar alguma outra história, né? Mas indo para alguns impactos mais recentes aí disso tudo, um deles é o curta-metragem em Estrasburgo 1518, lançado pelo Jonathan Glazer em 2020. Tem também referência sobre isso na série de televisão The Evil e uma música da banda Florence and the Machine, lançada em 2022, chamada Choreomania. Onde a letra fala ali de alguém que não sabe como tudo isso começou, mas que ao som de uma música imaginária e sem conseguir parar, dança até a morte. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia essa história dessa epidemia de dança e o que você achou disso tudo. Uma história maluca e até difícil de acreditar que é real, né? Deixa aqui pra gente também outras referências a essa história aí na cultura pop, né, que existem e que a gente não falou por aqui. Às vezes você fez a ligação de uma coisa com a outra agora, né? Aqui do Zé está deixando outros vídeos pra você assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!